No outono de 1908, em uma sala imponente que exalava o cheiro de couro antigo e a gravidade das grandes decisões, um encontro improvável estava prestes a mudar a história do desenvolvimento pessoal para sempre. Napoleon Hill, um jovem jornalista com pouco mais de 20 anos, sentava-se diante de Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo naquela época e o grande magnata do aço. Carnegie não era apenas um industrial bem-sucedido, ele era um filósofo da realização humana que acreditava firmemente que o sucesso não era um golpe de sorte ou um privilégio de nascimento, mas sim o resultado de uma fórmula científica que poderia ser ensinada a qualquer pessoa comum. Carnegie olhou profundamente nos olhos de Hill e lançou um desafio que duraria 2 décadas de pesquisa exaustiva. Ele queria que o jovem dedicasse sua vida a entrevistar os homens mais poderosos da América para descobrir o que eles tinham em comum. Mas o segredo, que Carnegie já sussurrava naquela primeira conversa, não estava nos balanços financeiros ou nas máquinas pesadas de suas fábricas, mas sim nas profundezas inexploradas da mente humana. Ele explicou que o ponto de partida de toda conquista é o desejo, mas o motor que transforma esse desejo em realidade física é algo muito mais místico e potente, algo que ele definiu como a fé. Napoleon Hill passou os anos seguintes decifrando essa lição fundamental. Ele começou a entender que a fé é o químico principal da mente humana. Quando a fé é conscientemente misturada ao impulso do pensamento, o subconsciente capta essa vibração específica, traduz essa energia em seu equivalente espiritual e a transmite para a inteligência infinita. Hill visualizava a mente como um laboratório químico de alta precisão. Se você adiciona o elemento do medo, o resultado é a paralisia e o fracasso. No entanto, se você injeta a fé, ocorre uma transmutação imediata de toda essa estrutura do pensamento. Hill descreveu a fé não como uma crença religiosa passiva, mas como um estado de espírito ativo que pode ser induzido ou criado deliberadamente por meio de instruções afirmativas e repetidas ao subconsciente. O processo de transformar um simples impulso de pensamento em um objeto físico, como uma quantia em dinheiro ou uma posição de liderança, segue uma ordem natural e rigorosa. Hill observou que a mente humana funciona simultaneamente como um transmissor e um receptor de vibrações de energia. Um pensamento isolado é apenas uma semente. Quando essa semente é carregada com a emoção intensa da fé, ela se torna magnética. Carnegie insistia que a riqueza começava com uma ideia clara, sustentada por uma crença tão absoluta que não permitia o menor espaço para a dúvida ou para a hesitação. Para Hill, o pensamento era o projeto arquitetônico, mas a fé era a força vital que movia os tijolos invisíveis do universo para construir a estrutura no mundo material. Para alcançar esse estado de fé inabalável, Hill introduziu o conceito revolucionário da autossugestão. Ele explicava com clareza que ninguém nasce com uma fé de ferro. Ela é, na verdade, um músculo mental que deve ser treinado com repetição e disciplina. A autossugestão funciona como a agência de comunicação oficial entre a mente consciente, que raciocina e filtra as informações, e o subconsciente, que funciona como um solo fértil, que apenas executa ordens, sem questionar se são verdadeiras, falsas, boas ou ruins. Hill instruía que, para reprogramar o subconsciente e eliminar as crenças limitantes, o indivíduo deve repetir em voz alta, de manhã e à noite, o enunciado claro do seu desejo definido. Não basta apenas ler as palavras de forma mecânica, é preciso senti-las com cada fibra do ser. É necessário visualizar o objetivo já alcançado com tanta nitidez que a mente não consiga mais distinguir entre a realidade atual e a visão desejada. Hill argumentava que, ao fazer isso, você está essencialmente enganando o subconsciente para que ele aceite o futuro como se fosse o presente. Uma vez que o subconsciente aceita uma ideia como um fato consumado, ele mobiliza todos os recursos da inteligência humana, a intuição, a criatividade e as forças externas do cosmos para materializar essa visão. Hill via o pensamento como o primeiro elo fundamental na corrente da criação. Ele dizia que os pensamentos são coisas tangíveis e coisas extremamente poderosas quando estão misturadas com um propósito definido e uma persistência que não aceita o não como resposta. O impulso inicial de uma ideia pode ser apenas um sonho passageiro, mas sob a lente da fé química, esse impulso ganha massa e peso. Ele se torna uma obsessão dominante que filtra todas as percepções do indivíduo. Carnegie mencionou a Hill que o grande segredo dos homens de sucesso era a capacidade de transformar o desejo em uma obsessão ardente. A fé é justamente o que impede que essa obsessão se torne uma loucura improdutiva, transformando-a em uma força construtiva e organizada. Durante suas pesquisas, Hill estudou centenas de inventores e líderes que, movidos por essa fé química, encontraram soluções para problemas que a lógica comum considerava insolúveis. Esses homens não estavam apenas pensando de forma positiva, eles estavam emanando uma frequência específica de confiança que a inteligência infinita parecia ser obrigada a responder. O subconsciente não faz qualquer distinção entre impulsos de pensamento construtivos ou destrutivos. Ele trabalha com a matéria-prima que oferecemos a ele através da nossa autossugestão diária.
Se um homem alimenta sua mente com dúvidas, incertezas e o medo da pobreza, a fé operará em reverso, criando uma realidade de escassez com a mesma precisão matemática com que criaria a abundância. Por essa razão, Hill enfatizava a necessidade vital de proteger a mente contra todas as influências negativas externas e de cultivar deliberadamente o estado mental da fé, por meio do isolamento das críticas alheias. É uma disciplina de vigília constante, um compromisso inegociável de observar cada pensamento que surge e redirecionar cada centelha de negatividade para o objetivo principal definido. Este é o alicerce sólido sobre o qual toda a filosofia do sucesso foi construída por Napoleon Hill. É a ponte invisível, mas real, entre o reino das ideias e o mundo tangível que tocamos com as mãos. A fé, portanto, é o estado de espírito que permite a percepção da inteligência infinita. Hill descobriu que, ao elevar a vibração do pensamento através da expectativa positiva e da certeza da vitória, o ser humano se conecta a uma fonte de sabedoria que ultrapassa a experiência acumulada pelos sentidos físicos. O encontro entre Hill e Carnegie não foi apenas uma entrevista jornalística, foi o momento em que a ciência do sucesso foi codificada. Carnegie sabia que, ao entregar essa chave para Hill, ele estava permitindo que qualquer pessoa, independentemente de sua condição atual, pudesse reconstruir sua própria realidade a partir do zero, usando apenas a potência de uma mente treinada na arte da fé aplicada. Hill compreendeu que o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é e ao que você acredita ser verdade, com convicção profunda. A técnica da autossugestão é a ferramenta que molda essa identidade interna. Ao repetir sua meta principal todos os dias, você está gravando no tecido do seu destino uma nova ordem de operação. O processo de materialização começa no instante em que a dúvida é erradicada. Quando você elimina a possibilidade do fracasso da sua mente, o subconsciente começa a produzir planos de ação automáticos, ideias súbitas e encontros fortuitos que parecem milagres, mas que são apenas o resultado da lei da atração em pleno funcionamento. A realidade física é sempre um reflexo tardio do que já foi construído na mente através da fé. A conexão com a inteligência infinita não deve ser vista como um evento místico isolado, mas sim como uma sintonização precisa, semelhante à forma como um rádio capta frequências invisíveis no ar. Napoleon Hill descreveu o cérebro humano como um mecanismo de transmissão e recepção de vibrações de pensamento. Quando a mente está carregada de uma fé inabalável, ela deixa de emitir o ruído confuso do medo e passa a emitir um sinal claro e potente. Esse sinal busca no universo o que ele chamava de inteligência infinita, uma espécie de oceano de sabedoria universal, onde todas as soluções, planos e ideias criativas já existem em estado latente. Ao acessar esse estado mental elevado, o indivíduo deixa de lutar sozinho contra as circunstâncias. Ele se torna um canal por onde a sabedoria flui com uma facilidade que muitos chamariam de milagrosa. É nesse estágio de consciência que as grandes descobertas científicas foram concebidas e as maiores fortunas da história foram planejadas. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de manter uma frequência vibratória tão elevada que a dúvida e a negatividade simplesmente não conseguem sobreviver naquele ambiente. Hill percebeu que a maioria das pessoas falha porque tenta resolver problemas complexos com uma mente de vibração baixa, limitada pela lógica puramente sensorial. A fé aplicada é o elevador que nos leva ao topo do edifício da consciência, onde a visão é ampla e as barreiras que pareciam gigantescas lá embaixo tornam-se detalhes insignificantes na paisagem do sucesso. A persistência é o combustível real dessa fé. Sem ela, o desejo mais ardente se apaga diante da primeira tempestade de críticas ou dificuldades temporárias. Napoleon Hill estudou profundamente a trajetória de homens como Thomas Edison e Henry Ford e notou um padrão comportamental absoluto. Todos eles enfrentaram fracassos que teriam destruído o espírito de qualquer pessoa comum. O segredo desses gigantes era a compreensão de que o fracasso temporário é apenas uma lição disfarçada, um teste necessário da natureza para verificar se o buscador é realmente digno da recompensa final. Para um mestre da fé, a palavra não é apenas um convite para refinar o plano de ação. A persistência inabalável transforma a energia da rejeição em um novo impulso de determinação. Quando o mundo grita que algo é impossível, a mente fortalecida pela fé responde com uma teimosia sagrada que obriga as circunstâncias a se dobrarem. É como se a própria vida cedesse diante de alguém que se recusa terminantemente a aceitar a derrota como um veredito final. Cada obstáculo superado serve para fortalecer o músculo da crença, tornando a próxima etapa do caminho muito mais sólida. A fé não tem o papel de eliminar os problemas da jornada, mas sim de fornecer a armadura mental e espiritual necessária para atravessar o fogo sem ser consumido por ele. Aqueles que desistem nos primeiros metros da caminhada nunca descobrem que o tesouro estava logo após a próxima curva do caminho. Para que essa força seja canalizada com precisão, é indispensável a presença de um propósito principal definido. Hill insistia que o subconsciente humano funciona como um servo fiel, mas ele precisa de ordens específicas e detalhadas para agir. Ter apenas um desejo vago de ser rico ou ser bem-sucedido é ineficaz para ativar as leis da inteligência infinita. O propósito definido atua como a lente de uma lupa que concentra os raios dispersos do Sol em um único ponto focal.
gerando calor e fogo. Você precisa determinar com clareza absoluta a quantia exata de dinheiro que deseja, a posição que pretende ocupar e, fundamentalmente, qual serviço ou valor pretende entregar em troca dessa recompensa. No universo de Napoleon Hill, não existe algo por nada. A vida é uma balança de troca constante de valor. O propósito definido organiza todos os recursos da mente em uma única direção, criando uma obsessão positiva que domina os impulsos de pensamento durante todo o dia. Quando você sabe exatamente para onde está indo, cada passo, por menor que seja, contribui para a construção da realidade final. A clareza de intenção remove a névoa da procrastinação e permite que a fé atue como um sistema de navegação interna, recalculando a rota sempre que um imprevisto surge, mas mantendo o destino final gravado de forma indelével na alma. A transmutação da fé em resultados financeiros e materiais é a culminação prática dessa filosofia de vida. Hill explicou que o pensamento é uma forma de energia vibratória que possui o poder de se magnetizar. Quando um pensamento é imbuído da emoção profunda da fé, ele se torna um ímã poderoso que atrai as ferramentas, as pessoas e as oportunidades necessárias para sua materialização no mundo físico. Esse processo começa de forma invisível, no silêncio da mente através da técnica da autossugestão, mas rapidamente começa a se manifestar em planos de ação concretos. Uma ideia súbita para um novo empreendimento, um encontro aparentemente fortuito com um novo parceiro de negócios, ou uma mudança inesperada no cenário econômico que favorece o seu objetivo. A mente que acredita com absoluta certeza cria um campo de influência que reorganiza a matéria ao seu redor. Os resultados financeiros não são o ponto de partida, mas sim o eco tardio de uma riqueza interna, que já foi conquistada no campo da consciência. Napoleon Hill argumentava vigorosamente que ninguém consegue acumular grandes riquezas externas sem antes se tornar rico internamente em sua capacidade de crer e visualizar. A materialização é o estágio final de um processo químico mental que começou como uma simples centelha de desejo, foi alimentado pelo oxigênio do propósito, sustentado pela lenha da persistência e finalmente validado pela fé inabalável. Ao observar a vida sob esta perspectiva, percebemos que o sucesso não é uma questão de sorte ou de privilégios de nascimento, mas sim uma ciência exata que pode ser aprendida e aplicada por qualquer pessoa disposta a dominar sua própria mente. A fé transforma a natureza humana, permitindo que o indivíduo comum transcenda suas limitações autoimpostas. O legado de Hill nos ensina que a mente é o único laboratório onde a realidade é forjada antes de ser apresentada aos sentidos físicos. O segredo que Andrew Carnegie compartilhou com o jovem Napoleon Hill continua tão vibrante e verdadeiro hoje quanto era há 100 anos. A realidade que você deseja não está em algum lugar distante no futuro. Ela está sendo construída agora mesmo através dos seus pensamentos dominantes. Se você conseguir manter a imagem do seu sucesso com tal intensidade que sua mente não consiga distinguir a visão da realidade atual, o universo não terá outra escolha a não ser manifestar essa visão de forma tangível. A força da fé é o elo perdido entre o sonho e a realização, entre a pobreza e a abundância, entre o anonimato e a grandeza. Ao dominar essa arte, você deixa de ser uma folha ao vento das circunstâncias e passa a ser o arquiteto consciente do seu próprio destino, transformando cada pensamento em ouro e cada desejo em uma conquista sólida e duradoura. A jornada da fé aplicada termina onde a sua nova vida começa, em um plano de infinitas possibilidades, onde o impossível é apenas uma palavra que ainda não foi submetida ao poder de uma mente decidida e convicta.